E hoje a live é sobre o medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Você já passou mal numa situação em que você precisava falar para muitas pessoas? Você ficou com medo? Você ficou com o estômago embrulhado? Te deu tontura? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Sobre isso eu vou falar na live de hoje. Vou usar um pouco da psicologia, da psicanálise e das minhas experiências. Eu estou nesse momento como líder de células, também liderando um grupo, e é online, e a gente precisa falar. Então tem várias janelinhas na sua tela e você vê todo mundo e as pessoas demonstram muito receio em falar. É um público menor, mas é um público. Você já se pegou nessa situação, numa situação em que você precisava falar para muitas pessoas e você fugiu daquilo? E você não dormiu à noite pensando em como seria? Então essa live deve ser para você. Essa live também serve para mim. Assim como eu falo com vocês, da mesma maneira isso vai servindo para mim também. Pega essa live, manda esse aviãozinho, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir sobre isso, que precisam vencer os seus medos. Lembrando que o medo é algo inato, é algo que nasce conosco. O medo já nasce com a gente, o medo de cair e o medo do grito, pela psicologia, são os primeiros medos que a gente manifesta. Medo de cair e medo do grito, do barulho. Logo de bebezinhos, quando a gente sai da barriga, esses medos eles já aparecem. E os medos eles vão se modificando ao longo da vida, vão aparecendo outros medos, outras demandas, mas enfim, hoje, medo de falar em público, e eu quero muito que você compartilhe essa live para que o Instagram entenda que esse assunto é relevante e pode ajudar outras pessoas. Então ele impulsiona esse conteúdo, tá bom? Para você que está me assistindo, boa tarde. Vamos falar sobre o medo de falar em público. Esse medo tem trazido muita tormenta para muitas pessoas. Esse medo é um medo que tem barrado muitos ministérios, que tem barrado muitas profissões, que tem impedido muita gente de conquistar algo maior. Medo é algo que te impede de romper barreiras. E o medo de falar em público? Boa tarde, Rita, minha irmã, boa tarde. Olha que legal ter vocês aqui, viu? Manda essa live para outras pessoas, que isso eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. O medo de falar em público, ele é um medo que ele não pega todo mundo. Mas, por que a gente tem medo de falar em público? Tem pelo menos 3 motivos, mas eu vou colocar 3 aqui, mas tem muito mais. Vou colocar até um pouco mais. Você tem medo de ser rejeitado pelo outro que está te ouvindo? Você não sabe quem é o outro, o que o outro pensa, as demandas que o outro tem, o que ele espera que você faça. Então você tem medo da rejeição, em primeiro lugar. O medo por não saber o que a pessoa pensa sobre você. Você tem uma insegurança quanto às outras pessoas. E a insegurança, ela vem muitas vezes porque você, por vezes, não domina o conteúdo que você vai precisar falar. Então, o medo da rejeição e a insegurança são muito fortes para quem não consegue falar em público e precisa romper. O medo de falhar, poxa vida, medo de falhar. Quem disse que daria tudo certo? O não todo mundo já tem, então você tem que partir para o sim. Medo de falhar, ele pode existir, mas ele não pode ser um impeditivo para que você conquiste, para que você faça, para que você vá adiante. Medo da rejeição, o medo de falhar, a sua insegurança, medo do que o outro pensa sobre você, te impede de falar em público. E muitas vezes, quando a gente deixa de se posicionar, quando a gente não coloca o nosso posicionamento diante de algumas situações, a gente deixa que as pessoas escolham pra gente. E quando as pessoas fazem escolhas que deveriam ser nossas, possivelmente a gente pode não se agradar com isso. A gente pode não ser beneficiado com isso. Quando você deixa de se posicionar, automaticamente você está entregando a tua vida
as tuas ações, os teus negócios nas mãos de outras pessoas que vão falar por você. Veja como é perigoso não falar. De outra maneira, também é perigoso você falar demais, você falar demasiadamente, você falar tudo que te vem à cabeça. Tudo tem que ser calculado quando você vai falar. Você tem que racionalizar muitas coisas, você tem que pensar várias vezes antes de falar as coisas. E por você ter que pensar muitas vezes antes de falar as coisas, é que muita gente acabam não falando. E esse tema da live de hoje, que é o medo de falar em público, tem alcançado mais e mais e mais pessoas. Pessoas entregam as suas vidas na mão de outras que falam por elas. E muitas vezes as falas alheias não condizem com a tua postura, com a sua escolha, com o seu coração. A boca fala daquilo que o coração tá cheio, diz a palavra. E é verdadeiramente quando você deixa o outro falar por você, talvez esse outro não consiga expressar exatamente aquilo que você está sentindo. Porque na verdade cada um sente da sua maneira. Eu enxergo o mundo pela ótica de tudo que eu já vivi na vida. Assim como o meu irmão, o meu amigo, o meu parente, ele vai enxergar as coisas pela ótica dele, pelas vivências que ele teve. A cada nova informação que a gente ouve, que a gente vê, a gente faz links aí na nossa memória com coisas que a gente já viveu. A gente relaciona para dar uma nova roupagem àquilo que a gente está vendo no momento. Então, como é que eu vou dar uma nova roupagem para aquilo que eu estou vendo no momento, se as minhas vivências anteriores não foram como as suas? O meu olhar sobre isso que está acontecendo agora, muito possivelmente, é diferente do seu olhar sobre isso que está acontecendo agora. Então, por que que eu preciso me posicionar? Então, por que que eu preciso falar? Porque tem que sair de mim aquilo que eu penso, e não do outro que vai falar por mim. E muitas pessoas deixam de ter êxito, principalmente na vida profissional, porque elas têm esse medo, essa barreira, esse bloqueio, esse talvez até recalque, esse bloqueio que te faz estar sempre em cima do muro, esse bloqueio que te faz deixar que as pessoas governem aquilo que deveria ser governado por você, esse bloqueio que não te deixa posicionar-se. Ele pode atrapalhar a sua carreira, a sua profissão, a sua vida ministerial, a sua vida com os amigos. É ruim uma pessoa que não fala. É ruim conviver com os dois extremos, com pessoas que falam demais e com pessoas que não falam. Não falar, de certa forma, é um ponto de sabedoria. Porque os sábios, eles ouvem mais e falam menos. Mas falam em algum momento os sábios. O que nunca fala, você não sabe se ele é sábio ou se ele é ignorante, no sentido de não saber. Você não sabe. Então, seja aquela pessoa sábia que se posiciona nos momentos em que você precisa para sobrevivência, para crescimento, para convivência. Saiba se posicionar no momento certo. Quando precisa, quando é necessário falar, fale. Mas em alguns momentos eu acredito muito que a gente deve se calar. Por exemplo, eu não devo falar, eu me conheço, como de vez em quando sou colérica, sanguínea, momentos em que eu estou nervosa, o melhor é que eu não fale. Você se conhece, você sabe quais são os gatilhos que te fazem explodir. Então, se você sabe que esse gatilho está prestes a ser puxado, saia da situação e não fale. Se eu perceber que eu vou explodir diante de alguma situação e eu tô nervosa, eu saio daquele ambiente, eu conto até 30, até 50, para não ter que falar. Quando eu estou muito nervosa, não devo falar. Também quando eu tô muito feliz, sabe os extremos? O muito nervoso ou muito feliz. Quando eu tô muito feliz, ai, eu comprei um carro novo, eu quero mostrar para todo mundo, eu quero falar as qualidades que tem esse carro, olha tudo que dá para acessar nesse carro e como
Quando eu tô muito feliz, eu corro o risco de extrair das pessoas coisas negativas, por exemplo, a inveja. Tô tão feliz, que as pessoas que não estão tão felizes como eu podem lançar sobre a minha vida inveja. Ou então eu sou tão feliz que eu posso aceitar o pedido de uma pessoa que porventura eu não vou poder cumprir depois. Mas tô tão feliz que eu não consigo medir isso, esse esforço que deveria ser. E quando eu estou também muito cansada, eu corro o risco de falar demais e não falar coisas corretas. Então, quando eu tô muito feliz, ou quando eu tô muito triste, ou quando eu tô muito cansada, eu não devo falar. Quando eu vou falar em público, eu preciso estar bem, preciso estar tranquila. E eu tenho um livro que eu já li, reli, eu tô pegando alguns trechos desse livro, que ele é atitude, eu já li o Atitude Mental Positiva, que é mais ou menos nessa pegada, mas ele é PNL, Introdução Definitiva a PNL. O que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. O que é programação neurolinguística? Tem a ver com essa live de hoje. Programar-se neurolinguística. Programar sua mente através da fala. E esse livro, ele traz alguns exercícios que podem nos ajudar com isso. Você que já passou por alguma situação vexatória, em um momento em que você teve que se expor verbalmente, que você precisou falar em público, ou que você precisou falar para as câmeras, que você precisou gravar uma live, uma aula expositiva. Algumas amigas prestaram concurso para a Prefeitura de São Paulo como professoras, e elas precisavam gravar uma aula expositiva. Era uma câmerazinha num cubículo que você entrava e tinha que gravar. E a pessoa que tem medo de falar em público ou para as câmeras, o que ela faz no momento desse, né? Esse livro da neurolinguística, ele ensina um exercício que a gente pode fazer agora, esse exercício. Se você topa fazer esse exercício, vamos lá. Esteja num lugar tranquilo aí, que não vai tocar campainha, que ninguém vai gritar, em algum lugar que você possa ficar. Você pode rever essa live depois e refazer esse exercício. É assim, você vai lançar para sua mente um momento de desespero, de agonia, de situação vexatória, uma situação em que você passou muita vergonha, um momento em que te trouxe coisas ruins. Lembra desse momento, feche os olhos, lembra desse momento. Esse momento te trouxe agonia, esse momento te trouxe angústia, esse momento te trouxe indecisão, insegurança. Lembra desse momento. Vai lembrando desse momento. E aí, quando você lembra desse momento, automaticamente o seu cérebro já lança para o seu corpo algumas sensações estranhas, tipo um gelo no estômago, uma vontade de encolher o corpo como em posição de feto, algo que te proteja do mundo. Você sentiu uma sensação estranha quando você lembrou daquela situação ruim? Imagine-se nessa situação estranha, mas como se ela estivesse passando numa televisão. Como é essa aqui de trás? Uma televisão. E você tem o controle do botão da televisão, aquele controle de luminosidade. Você está passando na sua mente, jogando para o teu corpo aquela energia ruim daquilo que você passou. E você tá com o botão dessa televisão na mão onde está passando essas cenas. Gira, vai girando esse botão na claridade até que essa cena fique tão clara que ela suma da sua mente. Vai girando. Gire e deixe tão claro que suma essa cena de agonia e medo e insegurança da sua mente. Você vai lembrar de novo dessa agonia, desse medo, dessa insegurança.
e vai automaticamente girando de novo esse botão de brilho, de claridade, até sumir completamente essa imagem de agonia. Então, você pode depois voltar essa live e fazer isso mais umas 3, 4, 5 vezes, até que você se lembre dessas coisas ruins e não te traga aquela sensação de agonia para o corpo mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque a própria neurociência prova que uma mentira contada muitas vezes para o cérebro, ela se configura como uma verdade. Ou seja, tudo que a gente diz para o cérebro que é verdade ou mentira, ele acredita como verdade por causa da repetição. Repita para o seu cérebro o tempo inteiro: aquilo não pode me travar. Aquele medo não pode me barrar. Aquele medo não pode me impedir. Aquele medo não é mais forte do que eu. Vá girando esse botão e clareie tudo. Combinado? Um exercício da neurolinguística. Um outro exercício da neurolinguística é você se lembrar desse medo, se lembrar da insegurança, de um momento de desespero, de um momento de violência que te fez encolher toda de novo. Lembre-se dele, gire o botão rapidamente e comece a se lembrar de um momento muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, que te deu borboletas no estômago, uma sensação em que você queria voar. Sabe as pegadas na areia da praia, sentindo aquela água gostosa tocando seus pés? Sabe aquele dia em que você foi num parque de diversão, aquele gelo no estômago por um brinquedo que te girou e que te jogou para cima e para baixo, aquela coisa gostosa? Vai lembrando dessa coisa gostosa, e no mesmo momento em que você vai trazendo para sua mente essas sensações gostosas, o seu corpo também vai sentindo essa sensação gostosa. O primeiro beijo no encontro daquele namorado que você ama, daquele esposo que você ama. Um dia em que vocês foram viajar. Poxa, um presente maravilhoso que você ganhou de aniversário. O dia que você teve alta de uma quimioterapia. O dia que você teve alta de uma operação, de alguma internação. O dia em que você trouxe o seu bebê para casa, que alegria. Olha que tudo esse sentimento é tão mais forte do que aquele peso, aquele medo de falar em público, aquele medo de passar por uma situação vexatória e dificultosa de novo. Como é muito mais forte. Todas as vezes em que você se pegar em pensamentos de medo, principalmente o medo de falar em público, traga para sua memória e lance para o seu corpo toda energia boa de um primeiro encontro, de um presente, de uma conquista, de uma chave de uma casa, de um carro. Eu sei que tem alguma coisa boa na sua vida que pode te trazer esse sentimento, essa sensação positiva de bem-estar. Quebre todos os pensamentos que te jogam para baixo com pensamentos positivos. Ligue esse botãozinho dessa televisão aí nas memórias ruins. Pense nelas, porque você precisa girar esse botão da televisão e clarear e apagar. E clarear tanto que vai sumir essa memória, que vai sumir essa coisa ruim. Quando você teve que falar em público que você passou mal, possivelmente você vai ter que falar de novo em público. Antes desse momento de falar em público, faz esse exercício. Da outra vez eu passei mal, da outra vez me deu tontura, da outra vez me deu náusea. Apaga, bota lá na televisão, apaga, clareia, vai clareando, até ficar só um branco, porque às vezes apagar é pior. Mas clareia até ficar branco e automaticamente, nesse mesmo momento que você clareou, já lembra de uma coisa boa.
Outra coisa que é bem legal se fazer antes de se falar em público é regular a respiração. Vai respirando lentamente, jogando para o seu corpo. Vá lembrando de coisas boas e jogando para o seu corpo, deixando girar e movimentar pelo corpo todas aquelas sensações boas. Porque se você se fixar nas memórias ruins, o seu cérebro vai entender que você está em perigo. E se o seu cérebro entender que você está em perigo, mesmo você não estando, porque falar em público não é uma situação de perigo, mas se você ficar o tempo inteiro lembrando daquele medo, daquele trauma que você teve e você vai ter que falar de novo, seu cérebro vai jogar para o teu corpo, perigo, 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 aciona adrenalina, aciona tudo que não precisa acionar, e aí você vai tremer, e aí você vai gaguejar, e aí vai secar a garganta, e aí você não vai conseguir falar. Ok? Medo de falar em público foi o tema de hoje. Para você que tá chegando aí, olha, Richard Bandler, um cara muito legal da programação neurolinguística. Programe suas palavras, reprograme os seus pensamentos, quebre tudo que é negativo, porque mentiras ditas muitas vezes para o nosso cérebro começa a se configurar como verdades. Então, diga sempre: eu posso, eu agradeço, eu mereço, eu sou tudo que o mestre, que Jesus disse que eu sou tudo que em Gênesis 1:26 disse que eu sou cordeira com Cristo das bênçãos celestiais, eu posso, eu vou, eu consigo. Se as pessoas conseguem, eu também consigo. Eu também consigo. Se eu sou feita imagem e semelhança do Criador, é porque eu não nasci para derrota. Eu nasci para vencer. E quebre aí esse medo de falar em público. Eu sei que você consegue. Vamos lá. Manda essa live para outras pessoas. Eu tenho certeza que esse exercício e essas palavras vão ajudar outras pessoas. Não fique só para você. Me ajude a transmitir outros conteúdos e ajudar outras pessoas. Eu me formei, eu estudei muito, eu corri atrás, eu peço muito direção de Deus, porque eu quero ajudar pessoas. Então manda essa live para outras pessoas e me ajude aí. Beleza? Fiquem na paz. Boa semana. Tchau, tchau.